meu nome é Natalie Wilson. Tenho 29 anos e, até 6 meses atrás, eu achava que tinha o casamento perfeito. 5 anos com Jason, e eu nunca imaginei que acabaria por causa de uma taça de vinho e um ponche que mudaram tudo. No momento, eu estava sentada à mesa de jantar dos meus sogros e, no outro, eu estava observando a mão do meu sogro tocar meu rosto enquanto meu marido permanecia sentado ali. Quando Jason finalmente falou, suas palavras destruíram meu mundo: peça desculpas ou vá embora. Então, eu fui embora. Antes de contar o que aconteceu em seguida, me diga de onde você está assistindo e inscreva-se se você já teve que escolher entre sua autoestima e alguém que você ama. Jason e eu nos encontramos em uma cafeteria perto do meu escritório no centro de Seattle. Eu estava trabalhando em um projeto freelancer, com fones de ouvido, completamente concentrado, quando alguém tocou no meu ombro. Olhei para cima, irritado com a interrupção, e deparei-me com os olhos azuis mais lindos que eu já tinha visto. Jason segurava minha carteira, que havia caído da bolsa sem que eu percebesse. Acho que isso é seu, disse ele com um sorriso que me fez esquecer o motivo da minha irritação. Agradeci e ele perguntou se podia se juntar a mim. Acabamos conversando por 3 horas. Perdi 2 reuniões, mas não me importei. Jason era inteligente, engraçado e parecia genuinamente interessado no meu trabalho como designer gráfico. Ele não se limitou a concordar como a maioria dos caras quando eu falava sobre tipografia e teoria das cores. Ele fazia perguntas. Ele trabalhava como analista financeiro na empresa de investimentos do pai e tinha acabado de ser promovido a líder de equipe. Nosso relacionamento evoluiu rapidamente depois disso. Em 6 meses, estávamos praticamente morando juntos. E depois de 1 ano e meio, ele me pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana para Vancouver. O casamento foi lindo, nem muito grande, nem muito pequeno. Minha irmã Lauren foi minha madrinha, e o colega de quarto de Jason na faculdade, Caleb, foi seu padrinho. Compramos um lindo apartamento em um bairro moderno, com um quarto extra que planejávamos transformar em um quarto de bebê um dia. Minha carreira também estava decolando. Comecei em uma pequena agência de marketing e, em 3 anos, cheguei a designer gráfico sênior. Meus clientes adoravam meu trabalho, e eu estava até considerando abrir meu próprio estúdio. Jason apoiava minhas ambições, sempre se gabando da minha criatividade para os amigos. Fazíamos jantares regularmente, convidando casais próximos. Madison e Caleb, que nos apresentaram, comentavam com frequência como parecíamos combinar perfeitamente. Vocês nunca brigam, disse Madison certa vez, com uma taça de vinho na mão. Jason e eu trocamos sorrisos. Era verdade. Raramente discordávamos e, quando discordávamos, resolvíamos rapidamente. O primeiro sinal de problema surgiu quando conheci os pais de Jason, Frank e Diane Wilson. Frank era um empresário que se fez sozinho e construiu a Wilson Financial do zero. Agora com pouco mais de 60 anos, ele tinha a presença imponente de alguém acostumado a ser obedecido. Diane era o seu oposto, quieta, elegante e perpetuamente preocupada em manter Frank feliz. Nosso primeiro jantar na enorme mansão à beira do lago foi tenso. Frank dominou a conversa, me questionando sobre minha história familiar, minha formação e minha carreira de uma forma que parecia mais uma entrevista do que um encontro com a namorada do filho. Design gráfico, disse ele, girando um uísque caro em seu copo de cristal. Isso dá dinheiro mesmo ou é mais um hobby? Expliquei que era uma carreira legítima com bom potencial de ganho, especialmente em Seattle, cidade com foco em tecnologia. Frank assentiu com desdém. Bem, pelo menos o Jason ganha o suficiente para você poder mudar para algo mais estável quando tiver filhos. Olhei para Jason, esperando que ele corrigisse a suposição do pai de que eu desistiria da carreira, mas ele apenas sorriu, constrangido, e mudou de assunto. No carro, a caminho de casa, mencionei o quão desrespeitoso o comentário de Frank tinha sido. É assim que o papai é, disse Jason, dando de ombros. Ele é de uma geração diferente. Não leve para o lado pessoal. Isso virou um hábito. Frank fazia comentários sutilmente depreciativos sobre minha carreira, minhas roupas, até minhas opiniões sobre os acontecimentos atuais, e Jason justificava dizendo, é assim que o papai é. Diane ficava sentada em silêncio, ocasionalmente me lançando olhares de desculpas, mas nunca contradizendo o marido. Minha amiga Madison percebeu a dinâmica depois de um churrasco em que nossas famílias estavam presentes. Seu sogro é intenso, disse ela cuidadosamente.
E Jason parece realmente se importar com a aprovação dele. Ele só respeita os pais, defendi. Mas a observação de Madison persistiu. Só tome cuidado, disse ela. Caleb diz que Frank tem fama de controlador. Faz muitos inimigos nos negócios. Eu ignorei. Toda família tem suas peculiaridades, certo? Além disso, Jason não era nada parecido com o pai. Ele era gentil, atencioso e me tratava como igual. Ou assim eu pensava. Olhando para trás, eu deveria ter prestado atenção em como o comportamento de Jason mudou perto do pai. O homem confiante que eu conhecia se tornou quase infantil na presença de Frank, ávido por aprovação e pronto para concordar com qualquer opinião que Frank expressasse. Na época, achei estranho, mas não alarmante. Se eu tivesse reconhecido esses primeiros sinais de alerta pelo que realmente eram, mas quando você está apaixonado, você inventa desculpas. Você racionaliza. Você ignora os sinais de alerta que balançam bem na sua frente, porque reconhecê-los significaria admitir que sua vida perfeita pode não ser tão perfeita assim, afinal. E nossa vida realmente parecia perfeita para todos que a observavam. O jovem casal bem-sucedido com carreiras promissoras, uma bela casa e um casamento sólido. Férias dignas do Instagram e jantares com amigos. Eu realmente acreditava que estávamos construindo algo especial juntos. Como eu poderia saber que tudo iria desmoronar por causa de uma taça de vinho derramada? Com o passar dos meses e dos anos, o comportamento de Frank em relação a mim tornou-se cada vez mais crítico. O que começou como provocações sutis evoluiu para críticas abertas. Durante um jantar de ação de graças no nosso segundo ano de casamento, Frank passou 10 minutos me dando um sermão sobre a minha escolha de mesa central, explicando por que minha sensibilidade artística era impraticável e buscava atenção. Uma mesa posta de verdade deve ser elegante, mas discreta, ele me informou enquanto Diane assentia ao seu lado. Toda essa modernidade sem graça, com flores silvestres e velas descombinadas, parece coisa de dormitório de faculdade. Eu havia passado horas criando aquela peça central, incorporando elementos que representavam tanto a família do Jason quanto a minha. Jason, em vez de defender meus esforços, rapidamente se ofereceu para substituí-lo por algo mais tradicional da coleção de sua mãe. Depois, chegou o Natal, quando Frank examinou meu presente para Jason, um relógio personalizado com a data do nosso casamento gravada atrás. Parece um desperdício de dinheiro, já que ele já tem vários relógios de alta qualidade, comentou Frank, mal olhando para o relógio que me custou 3 semanas de salário e meses de planejamento. Mas acho que o que conta é a intenção. Quando consegui um cliente importante no trabalho e contei a novidade em um jantar em família, Frank imediatamente me perguntou se eu estava preparado para esse nível de responsabilidade e sugeriu que Jason revisasse o contrato antes de eu assinar qualquer coisa. Eu já gerenciava clientes semelhantes há anos. Em todas as ocasiões, Jason permanecia em silêncio ou ativamente tomava o partido do pai. Papai só está tentando ajudar, explicaria mais tarde. Ele quer o melhor para nós. Diane não era melhor. Sua maneira de lidar com o comportamento de Frank era amenizar as coisas com chavões. Frank só quer que todos tenham sucesso, ou é assim que ele demonstra que se importa, ou a minha favorita, os homens desta família têm opiniões fortes. É um sinal de respeito que ele esteja tão envolvido. Tentei várias vezes discutir a situação com Jason. Chegávamos em casa depois desses encontros desconfortáveis e eu gentilmente comentava sobre como me sentia prejudicada. Sinto que seu pai não me respeita, e dói quando você não me defende, eu disse depois de um almoço de Páscoa particularmente difícil, em que Frank questionou minha competência quando mencionei uma promoção para a qual eu estava sendo considerada. Você não entende a dinâmica da nossa família, respondeu Jason, na defensiva. Papai me incentivou a me superar a vida toda. É por isso que sou bem-sucedido. Ele só está tentando fazer o mesmo por você. Há uma diferença entre pressionar alguém a se destacar e criticá-lo constantemente, retruquei. Você está sendo sensível demais. Papai fala diretamente. É a maneira dele de mostrar que se importa. Essas conversas se tornaram tão previsíveis que acabei parando de tê-las. Em vez disso, comecei a me isolar, ficando mais quieta nas reuniões familiares e inventando desculpas para faltar a algumas delas. Jason percebeu e ficou chateado com isso. Eles são minha família, Natalie. Você precisa se esforçar mais. Enquanto isso,
Jason passava mais tempo com os pais, jogava golfe com Frank nos fins de semana, almoçava com eles durante o expediente e ligava para Diane quase diariamente. Nosso relacionamento também estava sofrendo. Fazíamos sexo com menos frequência. Nossas conversas se tornaram superficiais, e eu me vi guardando meus pensamentos e sentimentos para mim mesma, em vez de compartilhá-los com meu marido. Minha irmã Lauren se tornou minha confidente. Ao contrário de Madison, que me incentivou a me esforçar mais com os sogros, Lauren percebeu a dinâmica doentia imediatamente. Isso não é normal, Nath, disse ela durante uma de nossas noites de irmãs, quando Jason estava em um jantar de negócios com Frank. O marido deve te apoiar, especialmente contra a própria família dele. É complicado, eu defendia semanalmente. O Frank construiu a empresa para a qual o Jason trabalha. O relacionamento deles é importante para a carreira dele. Mais importante que o seu casamento? Perguntou Lauren, com as sobrancelhas erguidas. Eu não tinha resposta para aquilo. A pressão aumentou quando Frank e Diane começaram a perguntar sobre netos. Começaram com menções casuais, Diane me mostrando roupinhas de bebê que tinha visto enquanto fazia compras ou Frank comentando sobre uma colega cujo filho já tinha dado a eles 3 netos. Mas rapidamente se tornou um assunto constante nas conversas. Você não está ficando mais jovem, Natalie, comentou Frank durante um brunch de domingo. Mulheres da sua área podem trabalhar em casa, não é? Não há motivo para adiar a formação de uma família. Jason e eu tínhamos concordado em esperar pelo menos 5 anos antes de ter filhos. Ambos queríamos progredir na carreira primeiro, e eu tinha problemas de saúde que complicavam a gravidez. Mas quando lembrei Jason do nosso plano, ele pareceu menos confiante. Talvez o papai tenha razão. Estamos financeiramente estáveis. Por que esperar? Parecia que Frank estava se intrometendo nos aspectos mais íntimos do nosso casamento, e Jason estava permitindo, até mesmo incentivando. Minha ansiedade antes das reuniões familiares aumentava a ponto de eu desenvolver enxaquecas ou problemas estomacais. Jason me acusava de exagerar para evitar seus pais. A distância entre nós aumentou. Mesmo assim, eu tentei. Por causa do Jason, eu continuava aparecendo nos jantares formais mensais na mansão de Frank e Diane, uma tradição que Frank insistia em manter para manter os laços familiares. Esses jantares tinham protocolos elaborados, traje formal obrigatório, coquetéis às 18 horas, jantar às 19 horas, e tópicos específicos de conversa considerados apropriados. Frank na cabeceira da mesa, Diane aos pés, Jason e eu de cada lado, copos de cristal, porcelana fina e tensão suficiente para sufocar. Foi em um desses jantares que tudo desmoronou. O jantar era para comemorar o 35º aniversário de casamento de Frank e Diane. Jason estava particularmente preocupado em causar uma boa impressão, lembrando-me repetidamente sobre o código de vestimenta e a importância de ser pontual. Usei um vestido de festa azul marinho que eu sabia que Diane aprovaria e brincos de pérola que ela havia ganhado de seu último Natal, um de seus raros gestos de gentileza. Chegamos à mansão às 17h55, mas Jason ainda se preocupava por estarmos chegando perto. A casa era imponente, como sempre, uma propriedade de 650 metros quadrados à beira do lago, com jardins bem cuidados e uma garagem para 3 carros que abrigava a coleção de veículos de luxo de Frank. Uma camareira nos recebeu na porta e pegou nossos casacos enquanto Jason ajeitava a gravata pela 3ª vez desde que tínhamos estacionado. Aí está você? Frank chamou da sala de estar, com um copo de cristal de uísque já na mão. Seu olhar me percorreu com um olhar crítico. Natalie, esse vestido está um pouco casual para uma comemoração de aniversário, não é? Acho que ela está linda, pai, disse Jason, mas sua voz carecia de convicção. Você está atrasado, continuou Frank, conferindo seu Rolex, embora ainda estivéssemos 5 minutos adiantado para qualquer padrão normal. Trânsito, expliquei rapidamente. Não vai acontecer de novo. Diane entrou flutuando, usando um vestido de grife que provavelmente custava mais do que meu salário mensal. Vocês duas estão lindas, disse ela, beijando minha bochecha no ar. Venham tomar um drink. Frank vai abrir uma garrafa de vinho especial para o jantar. A sala de estar estava decorada com flores frescas e fotos do casamento e da vida de Frank e Diane juntos. Elogiei os arranjos, e Diane sorriu genuinamente pela primeira vez. 35 anos, anunciou Frank, erguendo o copo. Isso é comprometimento.
Vocês, jovens, poderiam aprender algo sobre perseverar em tempos difíceis. Mordi a língua, aceitando uma taça de champanhe da governanta. Jason imediatamente puxou conversa com o pai sobre trabalho, especificamente sobre a promoção que receberá recentemente para analista financeiro sênior. Não era exatamente uma promoção, mas sim uma mudança de cargo orquestrada por Frank, mas Jason falou sobre isso como se tivesse competido com outros pela posição. Nathalie, disse Diane, afastando-me dos homens. Como vai o seu trabalhinho de design? Meu cargo como designer gráfico sênior está indo bem, corrigi gentilmente. Na verdade, acabei de concluir uma grande reformulação da marca de uma startup de tecnologia que está recebendo muita atenção positiva. Que bom, disse ela vagamente. Embora eu sempre tenha pensado que você já teria passado para algo mais substancial, especialmente com a ideia de formar uma família em breve. Antes que eu pudesse responder que não tínhamos planos imediatos para filhos, a governanta anunciou que o jantar estava pronto. Fomos para a sala de jantar formal, onde a mesa estava posta com o que reconheci como a melhor porcelana e cristal da casa, os jogos reservados para ocasiões muito especiais. Frank se demorou descrevendo o vinho que havia escolhido, uma safra rara de um pequeno vinhedo francês, quase impossível de encontrar nos Estados Unidos, gabou-se enquanto a governanta servia. Custa mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, mas algumas coisas valem o investimento. Assenti educadamente, ciente do líquido caro no meu copo e dos olhos de Frank acompanhando cada movimento meu. O primeiro prato foi servido, um delicado aperitivo de frutos do mar que Frank comentou ser provavelmente sofisticado demais para o paladar de Nathalie. A conversa se voltou para o departamento de Jason no trabalho. Frank aparentemente havia ignorado a decisão de contratação de Jason para um novo cargo de analista. O Jason queria contratar uma jovem recém-formada, explicou Frank para Diane, como se eu não estivesse presente. Tive que explicar a ele que o relacionamento com clientes exige seriedade. Escolhemos o filho do Bill Peterson. Jason olhou para o prato. Papai tomou a decisão certa, disse ele. Eu estava pensando de forma muito progressiva. Senti uma pontada de decepção. O candidato que Jason queria contratar inicialmente era excepcionalmente qualificado, com estágios em empresas de ponta. Ele estava entusiasmado em trazer novas perspectivas para sua equipe. Agora, ele estava endossando o nepotismo evidente de Frank. Achei que a Caroline tinha qualificações realmente impressionantes, disse eu, cautelosamente. Frank estreitou os olhos. A dinâmica do escritório é mais complexa do que você imagina no seu ambiente criativo, Nathalie. Em ambientes corporativos adequados, certos padrões devem ser mantidos. A crítica implícita pairava no ar. Tomei um gole do vinho exorbitante, tentando acalmar meus nervos. Frank mudou a conversa para meu recente projeto freelance, informação que Jason deve ter compartilhado com ele. Criar sites para o serviço de buffet de um amigo. Isso não é um degrau abaixo do seu trabalho na agência? Perguntou Frank, fingindo preocupação. Não é um retrocesso, expliquei. A Amy está expandindo seus negócios e precisava de uma reformulação completa da marca. Estou ajudando-a como amiga e profissional. Disse Frank, com desdém. Parece trabalho de hobby. Eu ficaria preocupado se fosse você, Jason. Estabilidade é importante num casamento. Minhas mãos tremiam levemente de raiva reprimida. Peguei um pãozinho, precisando de algo para fazer além de responder aos comentários depreciativos de Frank. O que aconteceu em seguida apareceu em câmera lenta em um borrão na minha memória. Minha manga prendeu na base da minha taça de vinho quando estendi o braço. Senti a resistência, tentei corrigir, mas era tarde demais. A taça tombou, lançando uma onda de vinho tinto intenso sobre a toalha de mesa branca e imaculada. Engoli em seco imediatamente, agarrando meu guardanapo, mas o estrago se espalhava rapidamente em direção a Frank. Antes que eu pudesse me desculpar, Frank pulou com uma agilidade surpreendente para a sua idade, mas não antes de o vinho respingar em sua camisa social creme e no que ele havia nos informado ser um paletó de $5.000. Sua garota desastrada e incompetente, gritou ele, com o rosto contorcido de raiva. E então aconteceu. A mão direita de Frank se estendeu e atingiu minha bochecha com força suficiente para jogar minha cabeça para o lado. O som agudo do tapa ecoou na sala de jantar repentinamente silenciosa. Por um momento, ninguém se moveu.
Levei a mão ao rosto ardendo, e lágrimas brotaram dos meus olhos, tanto de dor quanto de choque. Diane ficou imóvel, com o guardanapo suspenso